o número de casos confirmados da doença subiu de 22 para 28 casos. Ampliamos as restrições. A decretação de estado de calamidade pública. Já colocamos em atividade 143 leitos. A ocupação média das nossas UTIs entre 80% e 90%. Estou prorrogando o decreto com medidas restritivas. São 7 hospitais de campanha. 3.318 profissionais. A nossa atitude ou a nossa omissão de agora vai representar, daqui a 7, 15 dias... Já são 16.209 casos. Agora chegou a hora do isolamento rígido. Inicia a quarentena em 5 municípios da região metropolitana. As primeiras medidas de isolamento social foram implantadas em Pernambuco no dia 18 de março. Começaram pelas escolas e universidades. Orientadas por cientistas e médicos, as autoridades agiram cedo na tentativa de frear o vírus. Pernambuco hoje no Brasil, ele é um cenário melhor que São Paulo, que Rio, por exemplo. Ele tem um cenário melhor, porque a gente adotou essas medidas de isolamento antes. A gente desligou a universidade, desligou a escola, afastou as pessoas cedo, antes. E a gente não conseguiu manter isso por pura disciplina. Não existe meio isolamento. Não dá para ficar metade da população isolada e metade não isolada, porque essas outras metades elas se conversam. E aí a metade que está andando leva o vírus para a metade que está parada e assim, não existe. O isolamento não aconteceu. Ao longo das semanas, fomos nos acostumando com os números. Já criamos mais de 1.000 novos leitos no nosso estado. Isso é um recorde temporal na história da saúde pública do nosso estado. E esquecendo o que eles representam. E ninguém se choca que o secretário acabou de pôr no ar uma centena de UTIs. Alguém tem que se perguntar por quê. Não vai adiantar muito o governo estar colocando mais UTIs, porque ela vai estar enchendo o tempo todo. UTI quer dizer, eu estou no limite do tratamento. Quando é que a gente vai ter o equilíbrio entre doentes e UTIs? No momento que houver um isolamento, né? O vírus chegou aqui de viagem, veio com quem voltava para casa de férias, veio com quem estava a passeio pelo Nordeste. O Nordeste foi atacado pelas costas, pela costa, né, marítima, por causa dos grandes aeroportos internacionais. Recife, então, Fortaleza, Salvador e Natal. Natal menos, mas Recife, como é um dos grandes aeroportos do Brasil, né, acho que é o 8º, 9º do Brasil e o maior do Nordeste. E Ceará, porque teve muitos voos fretados dos Estados Unidos e da Europa. A razão principal é que esses casos vieram de fora e acertaram Recife e Fortaleza em cheio. A região decidiu somar forças para combater esse visitante indesejado. E isso tem feito toda a diferença. O Nordeste tem, nesse momento, na minha modesta opinião, a estratégia mais coesa do Brasil. Em termos de região, tá? Porque os 9 governadores se uniram, eles estão discutindo temas comuns, eles criaram um comitê científico comum, não é um comitê, tem comitês locais, evidente, mas nós temos um comitê que conversa com todos os governadores ao mesmo tempo, né? E então tem uma atitude coesa e uma mensagem clara. Ninguém tá fazendo a situação ser o que ela não é. A situação é grave, é séria, mas pelo menos você tem uma estratégia coesa sendo posta em prática, o que não existe para o Brasil. O isolamento social pode ter salvado muitas vidas. Aqui no Recife já salvou mais de 3.000 pessoas de serem vítimas da Covid. Isolamento social é o principal medicamento, é a principal fórmula terapêutica. Como eu falei, as pessoas têm que assimilar essa ideia e ser solidária com a próxima, né, para tentar evitar a propagação desse vírus, né? As medidas que o governo local, né, tanto local e Recife, né, quanto o governo estadual estão tomando, eu acho que são corretas, né, em relação ao isolamento. Pesquisadores do mundo inteiro acreditam que não vamos nos livrar do vírus tão facilmente. Esse vírus nos colocou nessa situação. Não tem recursos financeiros, falta pessoas treinadas e a gente não tem tempo. E a gente tem que realmente juntar tudo isso, né, e vir com uma terapêutica, um protocolo terapêutico que possa ser útil. Porque a vacina, infelizmente, vai demorar. Nós estamos diante de um inimigo desconhecido, nós só temos contato com esse vírus por 4 meses no máximo, 4 meses e meio. Ainda não se tem uma vacina. O Brasil precisa aumentar dramaticamente o número de testes. Nós vamos precisar saber com grande acurácia quem teve e quem não teve. O que é possível visualizar
a respeito do que a gente vai poder chamar de normalidade a partir de agora? Essa talvez seja a pergunta mais difícil, porque ninguém tem a resposta, nem aqui nem fora daqui. Você vê, a Alemanha achou que estava bem, flexibilizar, abriu os parques, abriu as ruas, pensou em abrir os estádios de futebol, e vejo que começaram os casos a explodir de novo num número que eles não tinham esperado de jeito nenhum. Quanto mais restrito nós ficarmos agora, entendeu? Mais rápido a gente sai. Isso é uma coisa importante. Quanto menos, mais pessoas vão morrer, mais tempo a gente vai demorar. E menos dinheiro os empresários vão ganhar. E para a gente pensar nas transições do afrouxamento, do isolamento, né, e outras coisas, a gente precisa ter uma política casada com múltiplos elementos. Esse monitoramento digital, saber que a gente pode testar as pessoas para elas saírem das casas e voltarem ao trabalho, né? Ter uma política de desinfecção dos lugares públicos contínua. É muito importante que a gente tenha paciência, que a gente entenda que nós estamos salvando muitas vidas.